Olá, mais um Edifique chegando, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Hoje nós vamos conversar com o pastor Felipe Espíndola. Ele é presidente da Convenção Batista Nacional, diretamente lá de Porto Alegre, para conversar, claro, sobre essa situação tão dramática que os nossos irmãos gaúchos, o povo gaúcho está passando ali no Rio Grande do Sul. Pastor, obrigada, primeiramente por o senhor ter tirado um tempinho aí desse caos, que vocês estão vivendo para conversar aqui com a gente. Eu agradeço de coração pelo amor e pelo convite e agradeço ao Senhor pela vida deste ministério, que o Senhor esteja abençoando vocês e Amém. creio que nesse momento de extrema dificuldade nós estamos experimentando o amor e o carinho de irmãos em todo o Brasil, até fora do Brasil, e agradecemos ao Senhor por isso. A Convenção Amém, é Batista verdade. Nacional tem sido extremamente presente e ao mesmo tempo abençoadora, e nós também agradecemos por outros ministérios que têm se unido neste Uhum. propósito. Sim, com certeza, pastor. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber aí do senhor, o senhor, a sua família, vocês vivenciaram toda essa situação. Como que foi? A casa do senhor também foi afetada? Como que está a situação, pastor? Então, nós, graças a Deus, não tivemos diretamente envolvidos nas cheias que estão acometendo o nosso estado, Uhum. nem a nossa congregação aqui, mas nós temos vários irmãos dentro da nossa igreja, nas cidades da região metropolitana, que estão literalmente embaixo d'água. Uhum. Muitos perderam tudo, alguns perderam até amigos, familiares, Poxa. perderam sua fonte de renda, perderam seus Uhum. animais. E estamos vivendo uma situação dramática aqui no Rio Grande do Sul. Sim, sim. Mas o senhor mora em Porto Alegre mesmo? Eu moro em Porto Alegre. E aí o senhor está numa região distante ali do centro, é isso? É uma região que não é tão distante, mas como ela é um pouco mais alta, a água Uhum. não chegou a nos atingir diretamente. Porto Entendi. Alegre, ela tem várias regiões de montanha mais altas e tem todas as regiões que estão ao redor do rio, né, do Lago Guaíba, Uhum. que foram literalmente afetadas. Tem uma região aqui próximo do Rio Gravataí, na divisa com Cachoeirinha, que está literalmente sofrendo, né, os danos, e tem vários arroios também, diques, que Uhum. estão se rompendo. Agora pela manhã ouvimos falar de um dique que se rompeu lá no Sarandi e inundou muitas casas, na Zona Sul também. Então, uma situação Nossa, bem difícil. pastor. E aí, pastor, eu até queria perguntar para o senhor, a gente tem ouvido tantas notícias, a gente tem ouvido, e normalmente nessas tragédias a gente costuma revelar aí o melhor e o pior do ser humano, Então a gente tem ouvido sobre desvio de doação, estupro nos abrigos, corpos boiando, roubo nas casas que estão vazias, A gente não sabe nem no que acreditar. É isso mesmo, pastor? Está acontecendo tudo isso? Vocês têm acompanhado também pela mídia essas informações? Sim, acontece de tudo, né? Nós temos Uhum. locais na região de Canoas, na Grande Porto Alegre, de muitas pessoas que têm se aproveitado dessas situações, inclusive enganando, né, dizendo, venham aqui pegar doações, e quando chega lá, tem traficantes querendo transportar drogas, armas, Meu e a pessoa não Deus. sabe o que tá levando, né? Uhum. Temos situações de pessoas que se colocaram como ajudantes em abrigos e acabaram estupando crianças. Então, Então é verdade mesmo, não é sensacionalismo. Puxa não é, Poxa. vida. é verdade. Isso tem Meu acontecido, Deus. infelizmente, mas nós agradecemos a Deus porque temos aí uma presença da nossa Brigada Militar fantástica, que tem ajudado, né, do Exército, de empresas particulares, inclusive, várias empresas de segurança estão se colocando à disposição, estão ajudando no patrulhamento, na ajuda. Então, agradecemos ao Senhor pela ajuda conjunta de todas as pessoas aí que têm se mobilizado para deter essa criminalidade, né? Sim, sim. E pastor, as pessoas sempre querem culpar, De quem é a culpa afinal de tudo isso,
uns falam é o governo, é o próprio povo, é a ganância do homem, enfim, até mesmo pessoas cristãs, né, falando que pode até ser Deus, né, que está castigando o povo gaúcho, né? A gente viu aí algumas pessoas que se dizem cristãs, né, falando isso, que é a ira de Deus sobre o povo. O que o senhor acha disso, pastor? Olha, eu falei algumas semanas atrás aqui para o nosso povo que a pior situação para um crente, para alguém que crê na palavra de Deus nesse momento, é acreditar que Deus está de fora de tudo isso, que Deus não tem nada a ver com essa história. Pelo contrário, eu entendo que se nós somos pessoas que acreditam na palavra de Deus, meditam nela dia e noite, nós devemos identificar profecias bíblicas, nós devemos identificar palavras que foram dadas ao povo que obedece. Se nós obedecermos e seguirmos estes mandamentos, todas estas bênçãos te seguirão. Se, pelo contrário, não obedecermos, todas estas maldições te seguirão. Então, eu entendo que Deus não deseja a morte de ninguém, Deus não deseja a destruição de ninguém, mas quando nós começamos a avaliar o que está escrito na palavra de Deus com a situação que nós vemos, é muito claro que os céus, eles proclamam a glória de Deus, né? Em todo o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, Deus está presente. Mas quando nós passamos a observar que o homem não respeita, não obedece, não teme a esse Deus e começa a praticar os seus pecados, a sua iniquidade chega a tal ponto, né, de crianças serem sacrificadas em cemitérios, de pessoas serem sacrificadas, de cultos a diversos tipos de deuses. Esses dias recebi alguns vídeos de algumas pessoas dizendo que nós temos em nosso estado vários tipos de práticas ocultistas, né, e satânicas. E eu creio que nós muitas vezes escolhemos aquilo que nós plantamos. Nós já vimos várias tragédias que aconteceram na Indonésia, que aconteceram em várias partes do Brasil, fruto não diretamente da ira de Deus, e é claro que a ira de Deus ela se manifesta, mas fruto do pecado, fruto da consequência daquilo que é plantado. Então, eu penso que se em diversos salmos nós temos expresso que Deus se manifesta através da sua ira por causa da desobediência, por causa da rebeldia humana, e se Deus está presente nas tempestades, né, toda vez que o vento se move, ele fala que Deus está nas nuvens escuras, o seu anjo se move entre relâmpagos e trovões. Nós hoje estamos aqui vendo que Deus passa pelo nosso estado não para apenas destruir um estado, mas para chamar a atenção da sua igreja, para chamar a atenção do seu povo. Olha, eu existo, eu estou aqui, me busquem, busquem a minha presença. Eu quero me revelar a vocês, eu quero abraçar vocês, mas vocês precisam se converter, vocês precisam se renovar, vocês precisam ter um avivamento no espírito para que eu possa salvar todo este estado. Eu vejo tudo isso que está acontecendo como Deus chamando a atenção do seu povo. Sim, sim. Inclusive, essa situação toda é um terreno muito fértil, né? Para se falar de Deus, para evangelizar, né? As pessoas estão mais fragilizadas, claro. E qual que tem sido o papel da igreja nesse momento? O senhor, como pastor, acredito que esteja fazendo, né, muitos atendimentos, sempre tendo que dar uma palavra de esperança, de fé. Como que tem sido, pastor? Com certeza. Eu entendo que nós, como igreja, muitas vezes acabamos nos focando muito no templo. E quando nós percebemos agora que aqui só em nosso estado, mais de 20 templos de igrejas, esse número pode ser bem maior, eu estou falando de um número que eu conheço, mas tem muitos outros que nós não temos conhecimento. Quando dentro da nossa convenção, pelo menos uns 20 templos foram
danificados, destruídos, alguns não existem mais. A igreja não parou. A igreja continua viva. E ela continua viva por quê? Porque a igreja não é o templo. A igreja são as pessoas. Então, a Sim. comunidade de fé é a igreja. Essa comunidade que vive, que trabalha, que se movimenta. E quando vem esta catástrofe, nós vemos que a igreja, ela é uma igreja que passou agora a se preocupar com o seu próximo mais do que antes. Porque quando há tempos de estabilidade, historicamente na palavra de Deus, toda vez que o povo de Deus prosperava, esse povo se afastava de Deus e entrava pelo caminho da idolatria, da apostasia, né? E agora nós vemos num momento de grande dificuldade que a igreja se coloca à disposição para servir ao próximo. E nós temos incentivado os irmãos, não deem apenas o pão, não deem apenas o alimento, que é importante, ou o abrigo, mas compartilhem a sua fé, compartilhem o Deus que é em vocês, o amor que há em vocês, o amor que vem de Deus. E nós temos visto isso na vida de muitos irmãos. Eu Sim. agradeço ao Senhor porque a igreja tem feito a diferença no Estado, enquanto muitos órgãos governamentais, né, têm sido acusados de omissão, e eu não quero aqui entrar no mérito se é real, se não é real. O fato é, a igreja tem se colocado à disposição para servir e tem servido, né? Nós vemos igrejas no Brasil inteiro enviando containers cheios de doações, Sim. cheios de E até de benefícios, fora, né, pastor? até de Até de fora do fora. país. Nós recebemos aqui nessa semana o Samaritan's Purse, que é uma instituição ligada ao ministério do pastor Franklin Graham, filho do pastor Billy Graham. E eles vieram com 2 ou 4 aviões cheios de equipamentos, de doações, né? O navio da Marinha também atracou aqui com muitas doações. E nós temos sido realmente abençoados pelo Brasil, pela igreja que está servindo ao Senhor. Tem uma igreja fiel e eu agradeço ao Senhor por isso. Existe uma igreja que está avivada, que está pronta para trabalhar. Nós fazemos parte da Convenção Batista Nacional e a Convenção Batista Brasileira também está aqui presente, nos ajudando, servindo o nosso povo. Glória a Deus pela vida da igreja no nosso Brasil. Não, é verdade. A gente tem visto realmente uma mobilização geral. É aquilo que está, acho que é em Romanos 12, pastor, me corrija se eu estiver errada, né? Vendo chorar é com os que choram, né? Realmente isso a gente está vendo e é muito bonito, é muito tocante, né? E a gente vê um cuidado de Deus nisso, né? Mesmo em meio à tragédia. Sim, nós aqui ouvimos cada história muito triste, né? De pessoas que, quando estavam nas suas casas, alguns estavam dormindo, de repente perceberam que a água começou a subir, alguns estavam com seus pais sem mobilidade, em camas, não havia o que fazer, muitos morreram dentro das suas casas. Uma família aqui, 5 pessoas da mesma Irmãos da família. igreja, pastor? Não, esse que eu estou lembrando agora, eu não tenho conhecimento, não posso dizer se eram da igreja ou não, mas os 5 morreram abraçados, foram encontrados abraçados dentro de casa. Rebanhos inteiros de gado também estavam em alguns currais que morreram, Sim. uns em cima dos outros. Então, são situações extremamente dramáticas que nós Sim, ouvimos aqui e são situações que parecem que nos remetem a um estado de guerra. Parece que nós sim. somos colocados dentro de um cenário onde tem corpos espalhados, né? Agora as águas começaram a baixar durante essa semana e vários corpos começaram a ser encontrados nas ruas, nas casas, caixões, cemitérios na Serra Gaúcha que foram devastados pelas águas. Os cemitérios sumiram, mas os caixões estão rolando, né, Meu em Deus, vários pastor. lugares. Então, a situação É uma situação que é pior, então, do que a mídia está mostrando, né? é muito pior, porque o nosso estado, a economia, literalmente, se nós formos entender que nosso estado é um estado que trabalha muito com o campo, com o agro, está literalmente destruído. Vamos precisar da ajuda de muitas empresas, do governo, de várias instituições para ajudar não apenas no campo, na cidade, na indústria,
em várias áreas da atividade econômica, nós vamos precisar de muito auxílio. Sim. E diante de tudo isso, pastor, vem à mente, né? O que vem daqui para frente, né? Como ter uma esperança diante de tudo isso? O senhor, como pastor, principalmente, né? Que mensagem que o senhor daria nessa situação? Eu creio na palavra de Deus, eu creio que o Senhor, ele sempre abençoa o seu povo. Deus pode usar da sua vara para chamar a atenção da igreja, como eu falei, mas ele também usa de misericórdia. E ele diz que ele pode, né, e ele iria, no caso do povo de Israel, restituir os anos consumidos pelo gafanhoto roubador, micrador e cortador. Deus pode mudar completamente essa situação, mas é preciso que nós venhamos a ouvir o que está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra como um todo, ela pode ser sarada, ela pode ser curada, mas nós precisamos nos voltar ao Senhor, buscar a Sim. presença de Deus com humildade, né? E o que nós podemos dizer para a população em geral é que a igreja, ela vai ajudar todos, não apenas aqueles que são da igreja. A igreja vai buscar a presença daqueles que estão em dificuldade para ouvir o que vocês precisam, o que é necessário fazer para que a dor seja diminuída, né? É um trabalho sem fim. Muitas pessoas ajudaram os 2, 3 dias iniciais, depois acabam esquecendo, É mas esta é verdade. uma ajuda que não pode cessar e vai levar muito tempo, né? Então, vai Sim. demandar tempo das pessoas, vai demandar dedicação, fidelidade, compartilhar o amor de Deus, compartilhar dos seus bens, compartilhar da sua casa, né? Tem vários irmãos aqui que têm recebido pessoas que estão desabrigadas, são mais de 400 mil pessoas no estado do Rio Grande do Sul que hoje não podem estar dentro das suas casas, né? Uhum. A, a ONU e vários outros órgãos aqui estão enviando casas daquelas é, É móveis, né, verdade, eu para vi. colocar Uhum. como um campo de refugiados que nós Sim. vimos lá em Boa Vista. Estão colocando aqui, mas é muita gente que está fora das suas casas, Nossa. que não tem para onde voltar. Alguns Uhum. até não têm É mais o recomeçar do terreno, zero. recomeçar do zero. Uhum. E a igreja, né, local de vocês, está recebendo pessoas? Como que está a situação? Vocês têm conseguido fazer os cultos? Como que está a rotina? Sim, nós aqui estamos conseguindo fazer os cultos. O nosso templo aqui, ele é de 2 pisos, né? Então, nós temos um salão inferior que está tomado de roupas, de água, Uhum. de alguns objetos que as pessoas precisam, ferramentas, e nós estamos aqui recebendo e enviando, né? Nós somos um É. ponto onde nós recebemos e enviamos doações para várias Uhum. pessoas. A nossa cidade se organizou de uma forma muito interessante. Os pastores da cidade, nós temos um grupo no WhatsApp, onde todos os pastores compartilham, né, as suas necessidades e nós vamos então contribuindo um com o outro. Às vezes um recebe uma carreta, tem demais, por Uhum. exemplo, itens de limpeza e aí compartilha com outra igreja, com outro irmão. Então isso tem sido maravilhoso. Nós temos algumas Bacana pessoas isso, que sim. são extremamente organizadas, né, no Uhum. nosso grupo, são profissionais desta área de administração, da área de estratégia, na área de mantimentos, de suprimentos, e estão ajudando na organização e distribuição destes itens. E tem sido um trabalho fantástico que a igreja e os Coisa pastores de Porto maravilhosa. Alegre têm realizado. E isso também tem trazido uma união muito grande entre os pastores. Nós tivemos um café esta semana, juntamente com a Uhum. equipe do Samaritan Spurs, lá na comunidade de Porto Alegre, e foi uma experiência tremenda. Nós vemos tantos pastores reunidos e unidos no propósito de ajudar a população da cidade. O que eu entendo que traz um grande avivamento, traz salvação de É vidas, traz verdade. transformação de vidas. Sim, maravilhoso isso, pastor. E aí o senhor falou das doações, né? Eu sei que a CBN está fazendo, né, um trabalho
de arrecadação. Eu até vou procurar aqui. O senhor tem de cabeça aí, pastor, para quem ainda não colaborou e gostaria de colaborar, eu vi que aqui vocês estão divulgando, né, no Instagram de vocês, o Pix, né? É isso mesmo? É secretaria@cbn.org.br. É isso mesmo. Nós temos esse fundo já há alguns anos, nós podemos já ajudar em vários estados da nossa federação, já ajudamos a Bahia, o Acre, o Espírito Santo, Minas Gerais, agora o Rio Grande do Sul tem sido alvo deste fundo. Todas as igrejas no Brasil que fazem parte da convenção, elas depositam neste fundo e quando completa a semana, é enviado esse fundo para a seccional do Rio Grande do Sul, que então passa a disponibilizar estes recursos para diversas igrejas que literalmente foram destruídas, né, pela catástrofe. E temos sido tremendamente abençoados por diversos irmãos, diversas igrejas. Muitos até me perguntaram, mas pastor, a gente quer enviar direto porque tem muita burocracia. Não, não tem burocracia. Nós estamos sendo extremamente ágeis como Convenção Batista Nacional para não deixar um recurso parado, não desviar esse recurso, né? Temos Sim. prestação de contas de tudo aquilo que tem sido depositado nesse fundo. Então, pode contribuir através deste fundo de solidariedade e está chegando aqui ao nosso estado, está chegando nas igrejas, está chegando através de muitas doações também que os irmãos têm enviado. Nós recebemos carretas aqui dos irmãos do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Espírito Santo, da Bahia. Então, carretas tão grandes que alguns até disseram, pastor, dá uma segurada nas carretas aí, porque a gente não tem mão de obra para descarregar tanta coisa num curto espaço de tempo. Então, nós agradecemos ao Senhor, né, por essa abundância, mas sabemos que vai ser um período bem longo, né, de reconstrução. Sim. Vai exigir paciência, né, pastor? E esse endereço, né, é bom a gente saber, porque diante de tudo isso, né, tem aquelas pessoas que se aproveitam, né, no meio desse caos ainda consegue pensar em desviar, né, as doações, como o coração do homem não é realmente algo que inacreditável, né, pastor? Sim, sim, com certeza. Então, nós temos aqui diversos pontos, né, na cidade, onde nós acolhemos, onde nós recebemos as doações. Nós não estabelecemos um centro, um endereço, justamente por conta dessas situações. Então, quando alguém nos contata, nós vamos ver no grupo qual é a igreja, qual é a região que está mais necessitada agora, né? Porque alguns podem ser beneficiados num determinado momento, mas naquele mesmo momento tem uma outra igreja que passou por uma situação terrível, como o dique que rebentou, as águas agora que voltaram a subir, né, em Porto Alegre, por exemplo. Chuva, né? Voltou a Isso, chover ontem. voltou a chover tremendamente e a região do Menino Deus, a região do Praia de Belas, que ficam próximas ao Lago Guaíba, regiões que antes não tinham sido inundadas, agora estão completamente embaixo d'água, Sim. pessoas que tiveram que sair das suas casas, né? Estes bairros que antes não tinham sido atingidos, agora foram atingidos. Então, tem igrejas que ficaram literalmente destruídas, né? Agora, durante essa semana, sofreram esse abalo. Então, nós vamos levando os recursos, os mantimentos naquele dia, naquela semana, para irmãos que estão passando por essa dificuldade. Por isso que nós não estabelecemos um endereço de um depósito central, por exemplo, até por questões de segurança. Sim, sim. Não, com certeza, pastor. Bom, pastor, eu agradeço muito, né, a participação do senhor, ter tirado esse tempinho. Eu acredito que agora a rotina está totalmente bagunçada, né? Mas que Deus continue derramando a provisão, abençoando. Parabéns pelo trabalho aí de vocês, né? E estamos orando por vocês, pelos nossos irmãos, pelo povo gaúcho. Que Deus tenha misericórdia. Amém. Muito obrigado. Nós aqui no Rio Grande do Sul estamos praticamente ilhados, né? Porto Alegre agora está com uma dificuldade de entrada e saída, só temos uma saída que seria a RS 118. Pela Freeway ali no centro de Porto Alegre tem um caminho humanitário que tiveram que destruir um viaduto.
uma passarela para que os caminhões pudessem passar, mas é muito estreito. Estamos sem o aeroporto, que agora já recebemos a notícia que até setembro não teremos aeroporto em Estará Porto Alegre, fechado, né? Apenas a base aérea de Canoas com voos limitados, e Caxias do Sul, também que fica na Serra Gaúcha, com voos limitados. É uma situação bem complicada, o que também acaba travando ainda mais, né, a entrada e saída de recursos, de bens, de serviços, e a só graça de Deus mesmo. E nós Só porque eu agradecemos. Eu imagino que a vontade é fugir daí, né? É sair daí, né? Mas nem isso vocês podem. Sim, nós tivemos aqui uma grande parcela da população que tem casa no litoral. O prefeito, inclusive, pediu para que as pessoas saíssem, né? Fossem para o litoral, porque não tinha água, não tinha luz. Mas para muitas pessoas não tem outro lugar para onde ir. E a vontade de muitos, e eu já escutei muitos ali naquela região de Canoas, no bairro Matias Velho, que disseram: não volto mais para cá, não tem condições. Ali na região de Eldorado do Sul, que logo passando a ponte do Guaíba, uma cidade inteira ficou embaixo d'água. São mais de 40 mil pessoas, né, com as suas casas, igrejas, as comunidades, a empresa Dell, que tem lá as suas instalações, ficaram também inundadas, né? Então, uma cidade inteira que foi literalmente dizimada, e muitos dos moradores entendem: eu não posso mais morar aqui, porque se o que os especialistas no clima estão dizendo vai acontecer muitas vezes, nós vamos ter que tomar algumas medidas. Eu creio que fica uma lição para cada um de nós, que devemos nos preparar, estar preparados. E não apenas preparados para uma verdade, pastor. tempestade, Tá certo. preparados para o que há de vir na eternidade. Porque o fim dos tempos se aproxima. É E isso nós aí. temos que fazer a pergunta para nós mesmos: onde Sim. iremos passar a eternidade? Essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança. Sim, essa é a nossa alegria. Tá ótimo, pastor. Estamos com vocês em oração. Tá bom? Muito obrigada, pastor. E para você que acompanhou, muito obrigada. Espero que você tenha sido abençoado, que você continue orando pelo Rio Grande do Sul. A gente vai colocar aqui embaixo os dados para você que ainda não fez a sua contribuição, abençoar os irmãos ali do Rio Grande do Sul. Vamos colocar aqui para você poder contribuir e fazer a sua parte também. Obrigada, até a próxima.